Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para o terceiro vídeo, o terceiro e último vídeo, falando dessa obra, que é lançamento da editora Vida Nova, Introdução ao Novo Testamento, a manjedoura, a cruz e a coroa. E como no primeiro vídeo que eu mostrei, se você não assistiu, assista, e também o segundo vídeo, mas no primeiro vídeo eu falei por que o nome dessa obra, o subtítulo é A Manjedoura, a Cruz e a Coroa. Porque o foco do Novo Testamento ali, segundo essa obra, envolve o nascimento de Jesus, envolve a morte de Jesus, envolve a sua ressurreição e a ascensão aos céus. E não só a ascensão, mas a sua volta. Esse é o entorno do Novo Testamento. É a perspectiva do retorno dele, da volta dele. Então, esse é um viés. Andreas Kostenberg, que é muito conhecido aqui no Brasil, tem várias obras escritas, né, publicadas. Scott Kellum e Charles Quarles. E dessa feita, sem delongas, eu vou mostrar para vocês, né, o primeiro vídeo. Só dar um resumo aqui rápido, para não perder tempo. O primeiro vídeo, eu mostrei para vocês o capítulo 1. O capítulo 1, que é uma introdução, uma baita introdução à bibliologia. Não só a bibliologia, mas eu mostrei para vocês também aqui, ó, o glossário, o índice de assuntos, índice de nomes, índice de passagens bíblicas e os mapas. Tá? Esse é o primeiro vídeo. No segundo vídeo, eu mostrei para vocês com detalhes. Quem assistiu sabe disso, e quem não assistiu, assista o segundo vídeo. Eu mostrei o capítulo 2, aonde ele aborda, ou eles abordam, o contexto político e religioso do Novo Testamento, e o capítulo 3, Jesus e o relacionamento entre os evangelhos, tá? Que também é maravilhoso, excelente, excelente. E dessa feita agora, o terceiro vídeo, eu estarei mostrando, tá, como eles trabalham a introdução aos livros do Novo Testamento, aos livros, os detalhes riquíssimos aqui. Eu pegarei aqui os livros para mostrar para vocês, tá certo? Mas antes de mostrar os livros, eu gostaria de ir para a parte 3, Paulo e a Igreja Primitiva, aonde nessa obra aqui eles irão trabalhar as cartas de Paulo em ordem cronológica. Se você pega a Bíblia, a primeira carta que aparece de Paulo é a carta aos Romanos, e não está em ordem cronológica. Mas aqui nessa obra, eles vão te dar as cartas de Paulo em ordem cronológica, começando por Gálatas. E depois, a primeira e a segunda carta aos Tessalonicenses, e por aí vai. Coríntios, as duas cartas aos Coríntios, Romanos e por aí vai. Então aqui está em ordem cronológica. E vamos aqui para o capítulo 9, onde ele vai dar uma baita introdução. Se você não tem uma obra sobre Paulo, ou se você tem poucas obras sobre Paulo, essa obra aqui vai te ajudar, dando detalhes da vida do apóstolo Paulo. Então aqui, o capítulo 9, Paulo, o homem e sua mensagem, a página 512. Você vem aqui na página 512. Vamos lá. Já encontrei aqui, ó, página 512. E todos os capítulos, quem viu os dois vídeos, né, já sabe disso. Todos os capítulos, ele vai te dar, né, mastigado para você, os conhecimentos básicos que você tem que ter sobre Paulo, os conhecimentos intermediários, que é um pouco mais avançado, e o nível hard, o mais avançado, né? Conhecimento avançado sobre Paulo. Que aqui ele fala, além do domínio dos conteúdos essenciais, identificadas nos itens conhecimento básico e conhecimento intermediário, mencionado acima, os estudantes deverão ser capazes de dar uma breve panorama
da história do debate sobre a relação da teologia de Paulo com o ensino de Jesus. Eles deverão ser capazes de descrever as adaptações da nova perspectiva em Paulo, por James Dow e N.T. Wright. Finalmente, eles deverão estar preparados para identificar e explicar referências importantes fora da Bíblia que ajudam no estabelecimento de uma cronologia paulina. Então, é tanto para aqueles que têm um conhecimento básico, para aqueles que têm um conhecimento intermediário e avançado. Então, essa obra é para o aluno e para o professor. Né? O aluno e o professor. O mestre e o discípulo, né? Sempre ele vai começar. Aqui tem um mapa, tá? Aqui tem um mapa que é o Império Romano na era de Augusto. Augusto César, o primeiro imperador, né? Romano. Que você tem um mapa, o Oceano Atlântico, tá? O Mar Mediterrâneo, tá aqui, ó. Então você tem todo o mapa aqui para você se encontrar. O Império Romano na época de Augusto. Aqui começa a introdução, como todos os assuntos, né? Uma pequena introdução sobre as cartas de Paulo, lembrando que essa obra, os autores defendem que Paulo escreveu todas as cartas. As 13 cartas são de Paulo. Por quê? Isso é importante, porque na academia é um consenso que Paulo não escreveu todas as cartas. Os estudiosos, inclusive vários estudiosos ortodoxos, defendem que não foi Paulo que escreveu todas as cartas. Só 7 cartas são de Paulo. As outras foram os discípulos de Paulo, uma escola paulina, que escreveu as cartas, como as pastorais, Efésios, Colossenses e a segunda carta aos Tessalonicenses. Tá? Então ele começa aqui, ó. Seguidor de Jesus ou fundador do cristianismo? Aí vem uma breve história do debate. Paulo seguiu Jesus ou ele fundou o cristianismo, como nós conhecemos? Por que isso? Porque a base doutrinária da igreja, doutrinária, é baseada nas cartas de Paulo, as 13 cartas. Todos nós sabemos disso, né? Qualquer estudante aí de básico em teologia sabe disso. Então aqui ele trabalha sobre o debate, né? Abordando de maneira extraordinária. Vai citar Bultmann, vai citar vários teólogos aqui, tanto ortodoxos como teólogos liberais. Isso é muito bom. Depois você vem aqui, ó, evidência da falta de preocupação de Paulo com os ensinamentos e vida de Jesus. Então, para muitos, Paulo não ligou muito, né? Paulo não se importou muito, segundo os estudiosos liberais, com a vida de Jesus. Então, Jesus ensinou uma coisa, Paulo ensinou outra. Paulo, segundo eles, foi contra os ensinamentos de Jesus. Paulo, ele distorceu o evangelho de Cristo, segundo vários estudiosos liberais. E nós sabemos que não é verdade, né? Não é verdade. Então aqui ele vai citar a evidência da falta de preocupação de Paulo com os ensinamentos e vida de Jesus. Ok? Depois você tem aqui, ó, evidência da preocupação de Paulo com os ensinamentos e vida de Jesus. Primeira parte, ele mostra a evidência de preocupação de Paulo com os ensinamentos e vida de Jesus. Tá? E a outra parte, ele vai mostrar evidência da preocupação de Paulo com os ensinamentos e vida de Jesus. E aqui você vai se acostumar com essa obra, que ele vai dar para você várias tabelas. E as tabelas são fáceis para você entender e compreender. Então você tem aqui, ó, alusões altamente prováveis a Jesus nas cartas de Paulo. Você tem os textos das cartas, capítulo e os versículos, tá? E a citação aqui, ó, os ditos e atos de Jesus, como a última ceia, que Paulo cita lá, em 1 Coríntios capítulo 11, do 23 ao 26, quando ele fala, porque eu recebi do Senhor o que eu também vos ensinei, e segue o texto ali. A narrativa da ressurreição,
o capítulo 15, né? 1 Coríntios. O divórcio, você vê uma semelhança de Jesus, de Paulo com Jesus. O suporte financeiro dos pregadores, tá? Você vai ver aqui, ó. Ensino escatológico, a semelhança aqui com a segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. As parábolas escatológicas, o ladrão da noite, o servo vigilante, o administrador, as virgens sábias e tolas, tá? Você confere aqui com a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1 e o capítulo 5, versículo 11. A fé que move montanha, a não retaliação, amor e lei, nada impuro, Abba, que é pai, meu paizinho, meu querido pai, uma palavra aramaica para pai, né? Maravilhoso aqui, ó. Aí ele segue citando, né? Fazendo esse paralelo aí das citações que Paulo faz acerca dos ditos de Jesus, das palavras de Jesus, da pregação de Jesus. Seguindo aqui, você tem continuidade e desenvolvimento e conclusão do assunto. Aí ele continua aqui. Ele vai trabalhar. Para quem não sabe o que é a nova perspectiva sobre Paulo, a NPP, ele vai explicar aqui. Né? Começou lá nos anos 70, com E.P. Sanders, uma obra dele famosíssima, né? Sobre o judaísmo naquela época, mudando totalmente a perspectiva clássica sobre Paulo, né? E da justificação pela fé, que ele vai explicar, né? As escolas, as várias vertentes da NPP. Então você tem a perspectiva escolástica, a perspectiva luterana. Aí você tem agora a nova perspectiva e suas vertentes. Tá? Entre eles, tem novas vertentes aí, que nem tudo eles dão as mãos, né? Você tem as variações da nova perspectiva, que vai citar James Dow, N.T. Wright e outros teólogos e seus pensamentos. E você tem uma crítica da nova perspectiva, tá? Aí você tem aqui, ó, quadro, aqui as obras, né? Os manuscritos de Qumran, as obras da lei e a nova perspectiva sobre Paulo. O que significa a expressão que Paulo cita ali em Gálatas, né? Obras da lei. O que significa essa expressão para o judaísmo no tempo de Paulo? Porque a nova perspectiva analisa Paulo, não Paulo da reforma, não Paulo hoje, como ele é lido, mas o Paulo lá no primeiro século da igreja. Como que era o judaísmo palestinense naquela época, o que significava ser um fariseu naquela época, que Paulo fala que ele era fariseu, enfim. É estudar Paulo sob a ótica do seu tempo que ele viveu, tá? Aí você tem a conclusão aqui. Depois, a vida de Paulo, começa com a introdução, infância e formação, nascimento e contexto familiar, a sua cidadania romana, o nome de Paulo. Lembrando que Paulo, que vai falar isso, é F.F. Bruce e outras obras, Paulo era o sobrenome dele. Paulo significa o pequeno, ou humilde. Saulo era o nome dele de batismo, Paulo o nome dele romano. E ele tinha um terceiro nome, que nós não sabemos. Ele tinha um terceiro nome, nós não sabemos. Tá? Se nós soubéssemos o terceiro nome dele, ficaria fácil saber a origem, o pai dele, enfim. Mas nós não sabemos o que Paulo não falou. Então, o nome de Paulo. Aqui você tem um quadro muito interessante. Quem foi Gamaliel? Que Paulo falou que foi... Lucas cita em Atos que ele foi instruído, né? Paulo falando que ele foi instruído aos pés de Gamaliel, um grande fariseu daquela época. Aqui ele vai explicar quem foi Gamaliel, que foi neto do grande rabino que fundou a escola, chamada Escola de Hillel, ou Hillel. Né? Gamaliel foi neto desse camarada. Então, ele vai citar quem foi Gamaliel. Não dá para ler aqui por causa do tempo, tá, gente? A formação rabínica de Paulo, e Paulo de fato tinha uma formação, você percebe nas cartas dele, a forma de ele falar, abordar, de argumentar. Paulo era muito bom
de retórica, argumentação. Então Paulo tinha uma formação, ele não era de família pobre, depois ele foi praticamente deserdado, né? Que ele ficou pobre, mas antes ele era muito rico, família rica. Aí você tem aqui a perseguição dos cristãos, você tem a conversão de Paulo, tá? A sua conversão. Você tem as viagens missionárias de Paulo, começando com as primeiras viagens, que é do ano 34 a 47. Né? Aí você tem a primeira viagem missionária, o Concílio de Jerusalém, a segunda viagem missionária, nos anos 40 a 51. E você tem aqui, aí você tem um mapa, tá? Da primeira viagem de Paulo, primeira viagem missionária, onde ele passou toda a sua rota, tá? E você tem aqui a terceira viagem missionária dele, que é dos anos 51 a 54, né? E os anos finais, dos anos 55 a 65 e 66, né? Foi aí por esse anos aí, por essa data que Paulo morreu, né? Nero mandou decapitá-lo segundo a tradição. Aqui você tem um mapa da segunda viagem missionária dele. Deixa eu correr. O mapa da terceira viagem missionária. Interessante, né? Você tem aqui a aparência de Paulo. Qual era a aparência de Paulo? Será que ele era pequeno mesmo? Que se o nome Paulo significa pequeno, então alguns falam que Paulo era de baixa estatura. Inclusive tem uma obra que fala sobre isso, uma obra apócrifa sobre Paulo, né? Os Atos de Paulo e Tecla. Fala que ele era baixinho, calvo e caolho. Ele era zarolho, segundo essa obra apócrifa, né? Mas nós não sabemos. Aqui ele fala, ó, não existe nenhum registro bíblico da aparência ou da condição física de Paulo. Ele deve ter sido um indivíduo vigoroso para suportar os abusos e as tribulações que ele sofreu como um apóstolo. Ele era evidentemente vítima de alguma doença ocular grave, tá? Ele tinha dificuldade para enxergar. Isso aí é fato. Na minha exposição de Gálatas eu falei sobre isso, tá? Sobre a doença dele. Capítulo 4, né? Isso pode explicar a sua assinatura caracteristicamente grande que ele anexava às cartas que provavelmente foram escritas por um secretário. Gálatas capítulo 6, versículo 11. A primeira descrição da aparência de Paulo aparece em um livro do Novo Testamento apócrifo que diz que Paulo era um homem de baixa estatura, com uma cabeça calva e pernas arqueadas. Então ele era cambota, em bom estado físico, com as sobrancelhas se encontrando e o nariz ligeiramente andunco, achatado, muito simpático, pois agora ele parecia um homem, e agora ele tinha a face de um anjo. O autor atribui a descrição de Paulo a Tito, e isto pode ter algum fundamento histórico, embora possa parecer desagradável nos padrões modernos. Várias das características físicas citadas eram consideradas como ideais para o cidadão romano ideal. Tá? O Evangelho de Paulo, a cronologia paulina, que é difícil de datar, tá? Uma introdução. A vida de Paulo antes da conversão, que vai citar Gálatas, né? A conversão dele, a primeira visita, as primeiras visitas a Jerusalém, a primeira viagem missionária, o Concílio de Jerusalém, a segunda viagem missionária, a terceira viagem missionária, a prisão de Paulo, os últimos anos de Paulo, tá? E aqui você tem a tabela, uma cronologia da vida e das cartas de Paulo, o nascimento dele, até a sua morte, né? Vai até a sua morte aqui, ó. Tá? Esse quadro aqui, os eventos. Até a sua morte, que foi aí entre os anos 66 ou 67. Aí, sempre quando termina, você tem questões para estudo, perguntas. Aí, perguntas básicas, né? Perguntas fáceis, médias e difíceis. Tá certo? Sobre Paulo aqui, ó. As perguntas. Depois você tem a bibliografia. Tá certo? Vamos pegar aqui.
Deixa eu pegar o Evangelho de Lucas como exemplo, né? Vou pegar aqui o Evangelho de Lucas. Mateus, Marcos, Lucas. Vamos pegar aqui como exemplo. Vamos pegar aqui, ó. O Evangelho segundo Lucas. Sempre você vai ter aqui os conhecimentos básicos sobre o Evangelho, intermediários e o avançado. Tá? O avançado você tem que saber todos os detalhes já desse Evangelho. Você tem um mapa, né, origem e destino de Lucas, possível, né? Destino desse Evangelho. Aí você tem fatos chaves do Evangelho de Lucas. Todas as obras, ou melhor, todos os livros, vai ter isso aqui. O autor, a data, origem, o destino, o propósito e o tema. E o versículo-chave aqui embaixo. Estão vendo aí, né? Depois você tem, começa a introdução, e é maravilhosa a introdução, porque ele fala aqui, ó, sobre o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas é o livro mais longo do Novo Testamento. Lucas escreveu muito, né? Abrange um pouco mais de 14% do Novo Testamento. E é quase 10% mais longo do que o segundo maior livro do Novo Testamento, que é o livro de Atos. Contribuindo com esses dois volumes, Lucas e Atos, Lucas compôs 27% do Novo Testamento. Tá? E ele escreveu, que ele era um erudito, era médico, né? Em um grego elegante. Dominou o vocabulário e a prosa de um homem educado e foi capaz de empregar uma grande variedade de gêneros e estilos. Ernest Renan se referiu ao Evangelho de Lucas como o livro mais belo já escrito, e de fato, né? Aqui ele vai explicando. Tá? Sobre, embora Lucas não fosse uma testemunha ocular do mistério de Jesus, mas ele foi atrás, ele investigou de maneira minuciosa, entrevistou pessoas para dar um relato fidedigno da vida de Jesus, que está no capítulo 1, versículos 1 a 4. Aí você tem história, tá? O autor. Quem era Lucas? Paulo se referiu a este Lucas 3 vezes no Novo Testamento. Em Colossenses 4,14, em 2 Timóteo 4,11 e a carta a Filemão, versículo 24. Lucas, o médico amado, né? Aí você tem as evidências eternas, que foi ele que escreveu. Você vai ter as evidências externas. Isso aqui você vai ter em todos os livros, então estou usando Lucas como padrão. Você vai ter a data, né? E a data é uma briga, né? Nós não temos uma data exata. Não tem. Ele vai explicar aqui a origem desse evangelho, o destino desse evangelho, o propósito desse evangelho, evangelho de Lucas. Você vai ter literatura, o plano literário do evangelho de Lucas. E aqui você tem a estrutura, tá? Que é o prefácio de todo o evangelho, as divisões, né? Olha, muita coisa aqui, o prefácio. Terminando aqui, você começa a discussão, unidade por unidade, o prefácio, o propósito de Lucas. Aí você tem introdução a Jesus e sua missão, tá? As preliminares do ministério de Jesus, segundo Lucas. O ministério de Jesus na Galileia, a primeira parte do ministério da Galileia, e a segunda parte do ministério da Galileia, terceira parte do ministério na Galileia e retirada. Aí você tem a narrativa da viagem lucana, que interessante, tanto no seu evangelho como em Atos, Lucas cita várias viagens, né? A jornada de Jesus a Jerusalém e sua paixão. E o ministério final em Jerusalém. Tá? Depois a crucificação
ressurreição e ascensão de Jesus. Aí você tem aqui uma tabela sobre fases do julgamento de Jesus, que foi primeiro perante Anás, está aqui o texto, perante Caifás, está aqui os textos, julgamento perante Pilatos, governador romano, julgamento perante julgamento perante Herodes e julgamento perante Pilatos de novo, né? Que ele foi para Herodes, estava com Pilatos. Pilatos mandou para Herodes. Herodes mandou de volta para Pilatos. Ficou aquele jogo de ping-pong, né? Aqui você tem as aparições, a tabela das aparições do Jesus ressurreto. Todas as aparições do Jesus ressurreto, tá? Você tem o número de aparições e o dia, tá? As mulheres ao sepulcro, manhã bem cedo. Mateus capítulo 28, versículos 8 a 10. Por aí vai. Ele vai dando os detalhes para você, né? Depois você tem aqui, ó, epílogo. Os discípulos retornam a Jerusalém. E a teologia, né? Quais são os temas teológicos que permeiam, que passeiam no Evangelho de Lucas? Primeiro, a salvação e a história da salvação. Primeiro tema. Depois, o cumprimento da profecia por Jesus. Jesus cumpre as profecias do Antigo Testamento. Tá? Uma mensagem que Lucas deixa bem clara em relação a Jesus é a sua preocupação com os humildes. Olha só que interessante. Entre os evangelistas, foi especialmente Lucas quem enfatizou a preocupação de Jesus com aqueles das classes baixas na sociedade. Os gentios, os pobres, os coletores de impostos, pecadores, os enfermos e deficientes físicos, e mulheres e crianças. Isso faz parte do entendimento de Lucas da salvação trazida por Jesus, uma salvação que inclui todas as pessoas. Nisto, Lucas repete a declaração de Paulo em Gálatas 3:28, em que em Cristo não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, antes a oferta divina da salvação em Cristo se estende a toda a humanidade. Olha só que maravilha. Tá? Que ele vai falar também, ó, que Lucas é o evangelho que mais menciona mulheres andando com Jesus, sustentando o seu ministério. Lucas menciona 13 mulheres, a importância que ele dá à mulher em um mundo que a mulher não era valorizada, era trocada como se fosse objeto, né? Pedaço de carne. Aí você tem aqui, ó, Jesus e os humildes no Evangelho de Lucas. Aqui você tem os grupos. E na frente você tem os textos, tá? O Espírito Santo. Quem conhece Lucas, né? Estuda esse evangelho sabe muito bem que Lucas dá uma ênfase muito grande ao Espírito Santo. A doutrina do Espírito Santo, a pneumatologia. Isso aí tanto no seu evangelho como em Atos. Ó, a ênfase de Lucas no Espírito Santo é parte da nova época segunda sendo inaugurada com Jesus. Citando Joel 2:28, 32 ao 32, é dada ao Espírito Santo uma proeminência maior no Evangelho de Lucas do que em qualquer outro evangelho, com possível exceção a João 14:16. O Espírito estava ativo nas narrativas da infância e no início do ministério de Jesus. João Batista e seus pais foram cheios do Espírito Santo. Jesus foi concebido quando o Espírito Santo veio sobre Maria. Simeão era um homem sobre o qual repousava o Espírito Santo. Jesus foi descrito como cheio do Espírito. João predisse que Jesus batizaria com o Espírito. E em seu sermão inaugural, Jesus afirmou que o Espírito o ungiu para comunicar ou anunciar as boas obras aos pobres. Tá? Interessante isso aqui, ó. A oração. Você vai ver Jesus o tempo todo orando. Jesus era um homem de oração. Acabando, você tem contribuição para o cânon.
Você pode pausar aí o vídeo para ler, para ganhar tempo, tá? E sempre no final da obra, questões para estudo. Questões tanto básicas como intermediárias e médias. Ou melhor, básicas, intermediárias ou médias e avançadas, tá? Essas questões aqui. Interessantíssimo. Interessantíssimo. E aqui você tem uma tabela, ó, Jesus e os humildes no Evangelho de Lucas. Que Jesus, a ênfase de Lucas é os desprezados, os descamisados, os pés descalços, aqueles que eram abandonados, as meretrizes, os cobradores de impostos, os pobres, os mendigos. Todos esses, para Jesus, o seu reino cabia a eles. Então aqui você tem Jesus e os humildes no Evangelho de Lucas. Grupo de pessoas, os gentios. Você tem as passagens do Evangelho de Lucas. Os pobres, tá? Pobres financeiramente também aqui, né? Não só aquele pobre de espírito, os humildes, mas o pobre financeiramente. Os coletores de impostos e pecadores, que eram odiados pelos judeus, que trabalhavam para Roma, né? Cobrando impostos. Aqui as passagens. Os enfermos e deficientes, era um grupo que ficava à margem da sociedade, mas Jesus abraçou. As crianças, tá? Então a ênfase no Espírito Santo, na pessoa do Espírito Santo, na obra do Espírito Santo, agindo, operando, tá? Lucas ele dá muita ênfase para isso. Isso aqui é interessante. Acabando aqui, você tem o Evangelho de João. O Evangelho de João. Aí você tem aqui os conhecimentos, né, básicos, conhecimentos intermediários e avançados. E você tem aqui, como eu mostrei lá sobre Lucas, né, fatos-chave do Evangelho de João. O autor, data, origem, destino, propósito, tema, versículo-chave. E aqui você tem um mapa, né? Origem e destino de João. Que é interessante. Você começa aqui a introdução. Aí você tem um quadro aqui, ó. O Evangelho de João foi escrito por um outro João. Tem gente que defende isso. Richard Bauckham, em sua famosa obra Jesus e as Testemunhas Oculares, eu tenho aqui esse livro, ele defende esse ponto de vista. Que não era João o apóstolo, era um outro João. Que o nome João naquela época era comum. Tá? Tanto de coisa aqui, ó. Sobre essa questão. Foi João o apóstolo ou não foi? Ele explica aqui. E contesta depois os argumentos de Bauckham. Você tem história, autor, as evidências internas, que foi João que escreveu, as evidências externas, que foi João que escreveu, a data, origem, o destino, ocasião. Você tem outro quadro aqui, ó, questões textuais no Evangelho de João. Questões textuais no Evangelho de João. Como uma mulher adúltera, que foi pega no flagra, né? Foi pega ali na boca da botija. E a famosa passagem do capítulo 8, né? Essa passagem não era do Evangelho de João. Não é original de João, essa passagem. E fala isso aos críticos textuais, e eles têm razão. Quem conhece crítica textual sabe que não fazia parte, né? Foi colocado lá, foi enxertado, não fazia parte. Os melhores manuscritos sobre João, de João, não tem essa passagem. Os pais da igreja, quando citava João, que é o João Evangelho mais citado pelos pais da igreja, não cita essa passagem de João, tá? Eles pulavam, né? Quando chegava ali na perícope, não tinha sobre essa mulher adúltera, né? E foi colocada ali.
Outros questionam que isso aí nunca existiu, é uma lenda. Aí também não dá para concordar, né? Mas que não é de João, de fato não é. Foi colocado lá, no capítulo 8. Então ele vai falar aqui um pouquinho sobre questões textuais no Evangelho de João. Propósito, plano literário. Aí você tem aqui, ó, as declarações de Jesus iniciadas por eu sou no Evangelho de João. Porque João é o evangelho que traz Jesus como Deus. Ele é plenamente homem e plenamente Deus. Ele é totalmente homem, totalmente Deus. Ele é o Deus homem. Né? As duas naturezas se uniram para nunca mais se dividir. Então você tem aqui, ó, a declaração, eu sou o pão da vida, o texto e a importância. Eu sou a luz do mundo, o texto e a importância. Eu sou a porta, o texto e a importância. Eu sou a ressurreição e a vida, capítulo 11, versículo 25. Depois, eu sou o caminho, a verdade e a vida, o capítulo e a importância, né? Eu sou a videira verdadeira, o texto. Você tem um texto e a importância. Vou continuar aqui. E você tem a estrutura do livro todo, como você conhece. A discussão. Aí você depois tem a discussão unidade por unidade. Introdução. O verbo se fez carne. O livro dos sinais, os sinais do Messias. O precursor da vinda do Messias. O ciclo de Caná, os primeiros sinais de Jesus, conversas representativas. Ciclos dos festivais, sinais odiosos em meio. Que é o ciclo dos festivais, sinais adicionais. Sinais adicionais em meio ao aumento da incredulidade. Que é interessante. Aí você tem uma tabela maravilhosa, que é o cumprimento de Jesus das festas do Antigo Testamento. Então dá muito detalhe sobre o Evangelho de João, né? Assim como de Lucas também. Festa da Páscoa, você tem os textos do Antigo Testamento, texto do Novo Testamento, onde se cumpre a Páscoa, né? Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, que morreu por nós e nossos pecados, né? Festa dos pães sem fermento, tem aqui o texto de Êxodo e Levítico, e o cumprimento. As festas dos primeiros frutos, Pentecostes, onde o Espírito foi derramado, tá? Aqui, ó, festa das trombetas, texto e o cumprimento. Dia do perdão, o Yom Kippur, e o dia e a descrição do cumprimento. Aí a festa dos tabernáculos, o texto e o cumprimento aqui, ó. Depois você tem Páscoa, final, sinal climático, a ressurreição de Lázaro e outros eventos, tá? Depois você tem aqui, ó, a tabela, os sinais de Jesus no Evangelho de João. Sinal, que sinal é esse? Sinal como Messias. Ele fala, eu sou o Messias, mas o Messias tinha que mostrar suas credenciais. E Jesus mostra a sua credencial. O primeiro sinal é a água se tornar em vinho. O segundo sinal, a purificação do templo. E aqui você tem um texto, tá? Que não dá para citar por causa do tempo. Depois tem o terceiro sinal, a cura do filho do oficial. Quarto sinal, cura do homem paralítico. Quinto sinal, alimentação da multidão. Cura, e o sexto sinal, cura do homem cego. Tá? E o sétimo, né? A ressurreição de Lázaro. 7 sinais que demonstravam que Jesus é o Messias. E eles mataram, eles rejeitaram. E por causa disso serão punidos. Né? Você continua. Livro da exaltação, preparação da nova comunidade messiânica e a paixão de Jesus. Olha que tanta informação. A purificação e instrução da nova comunidade, da aliança, incluindo a oração final de Jesus. A narrativa da paixão. Aqui os capítulos, né? Falando um pouquinho aqui dos capítulos. Aqui você tem outras tabelas maravilhosas, como as 7 palavras
de Jesus na cruz, citando aqui os evangelhos de Lucas, João, Mateus, tá? O epílogo, os papéis complementares de Pedro e do discípulo amado, a terceira aparição de Jesus, Jesus e Pedro, Jesus e os discípulos, a quem Jesus amava, teologia, aí você tem aqui, ó, teologia, que são os temas teológicos, tá? Primeiro tema é Jesus como o verbo de Deus, a palavra de Deus, o Cordeiro de Deus, o messiânico Filho de Deus. É a primeira coisa que ele coloca aqui como primeiro tema teológico, né? Jesus como o verbo, o Cordeiro de Deus, o messiânico Filho de Deus. Ele é o Messias, ele é o Salvador do mundo. Depois você tem os sinais que ele realizara para demonstrar que ele era o Messias, 7 sinais. A nova comunidade da aliança e a descrição que João faz dos judeus. Deus Pai. O cumprimento de Jesus da tipologia inerente às festas judaicas. O cumprimento de Jesus da tipologia inerente às festas judaicas, espaço sagrado. Escatologia realizada. Relação com os evangelhos sinóticos e outros escritos de João. Interessante também. Toda essa obra é interessante, né? E aqui embaixo você tem um mundaréu de anotações, né? As notas de rodapé. Aqui você acaba, sempre você vai ter, como eu falei no final, os conhecimentos básicos, os conhecimentos médios e conhecimentos avançados, tá? Que é a bibliografia. Bibliografia você tem bastante obras, né? Para consultar, principalmente se você lê inglês, tá? Aí começa a parte 3 que eu mostrei para vocês também. Deixa eu pegar um outro livro aqui. Deixa eu pegar outro livro. Vou pegar a carta aos Hebreus. Vou mostrar para vocês. Ou melhor, vou mostrar aqui, ó, o capítulo 21, que é o último capítulo, a unidade e diversidade do Novo Testamento. Um capítulo bem importante, né? 1070. Unidade. Perdão, queridos, eu tô um pouco resfriado, viu? Perdão aí. Unidade e diversidade do Novo Testamento, é o último capítulo, página 1170, que é a conclusão, né? A parte 5, que é a conclusão, com o último capítulo, capítulo 21. Tá? Que ele vai dar uma pequena introdução daquilo que ele tratou em toda a obra. E aqui ele começa, né? Sempre com conhecimento básico, intermediário e avançado. Aí você tem a introdução, aí começa, né? O relacionamento entre os evangelhos, o livro de Atos, as cartas e o livro de Apocalipse. A relação entre ambos, né? Em relação à doutrina, enfim. Ele faz esse link. Questões relacionadas à unidade e diversidade no Novo Testamento. Os evangelhos sinóticos e o evangelho de João. Olha só que maravilha. Que João é totalmente diferente dos sinóticos. Totalmente diferente. Jesus e Paulo. Aqui ele faz um paralelo muito grande, muito maravilhoso, né? Só dá uma pinceladinha aqui, ó. Um outro alegado ponto de tensão na teologia do Novo Testamento é aquele entre os ensinamentos de Jesus e os de Paulo. Alguns dicotomizam ou dicotomizaram, dividiram, né, entre o Jesus histórico e o Cristo da fé, como se fosse dois Jesus, ou dois Cristos, não, dois Cristos. O histórico da fé é o mesmo, tá? E com base nessa distinção, propuseram que apenas o último contribui de forma adequada para a teologia do Novo Testamento, que é o Cristo da fé. Além disso, foi sugerido que o apóstolo Paulo
e não Jesus, foi o fundador do cristianismo, no sentido de que ele desenvolveu um corpo distinto de ensinamentos que fizeram do cristianismo uma religião, no pressuposto de que Jesus era, de fato, o Cristo e Filho de Deus. Embora possa haver alguma verdade nisso, o cuidado é imperativo por diversas razões. Aí ele vai citar as razões aqui, ó. Tá? Paulo não fez essa divisão, né? Jesus histórico, Jesus da fé. Não, o Jesus histórico da fé é o mesmo. Que ele vai dar toda, né, vai te dar tudo mastigadinho para você. Não dá para ler por causa do tempo, tá, queridos? Tá? O Paulo do livro de Atos e o Paulo das cartas. Aqui, os estudiosos liberais, os acadêmicos, os caras têm grandes argumentos, né? São extraordinários. Mas eles falam que Lucas, ele exagerou muito em relação a Paulo. O Paulo que Lucas pinta, as roupagens que Lucas coloca em Paulo, não tem nada a ver com o Paulo das cartas. Então, o Paulo de Lucas é um e o Paulo das cartas é outro. Então, eles rejeitam o Paulo de Lucas, tá? E fica com o Paulo autêntico, segundo eles, que é o Paulo das cartas. O próprio Paulo falando dele, tá? E aqui eles vão derrubar esse mito, que o Paulo do livro de Atos é o mesmo Paulo das cartas. Não há divisão, não há dicotomia. Ele começa aqui falando, ó, seria o Paulo de Atos o verdadeiro Paulo? F. Bruce perguntou em um artigo publicado em 76. Especialmente os estudiosos alemães, foi lá que surgiu a famosa teologia liberal, né? Na esteira de F.C. Barr, argumentaram com frequência que a apresentação que Lucas faz de Paulo no livro de Atos é incomparável com a maneira como o apóstolo retratou a si mesmo em suas cartas. Tá? O Paulo de Lucas é alegado, era invencível e movia-se em vitoriosa procissão de um lugar para outro. O apóstolo, porém, retratou a si mesmo como fraco e frequentemente confuso. Para Lucas, Paulo foi um orador público brilhante e persuasivo, mas o próprio Paulo disse que não era um bom orador e que os outros muitas vezes o viam como pregador de nível inferior. Conforme aqui, ó, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo de 1 a 5, a segunda aos Coríntios, capítulo 10, versículo 1, versículo 10 e versículo 11. Então, quem está com razão? As cartas de Paulo ou Lucas? S. Porter resumiu e criticou as 5 razões principais que avançaram contra uma identificação do Paulo de Atos e o Paulo das cartas. Aqui vai ter as 5 descrições, que não dá para ler, tá? Não dá para ler por causa do tempo. E eu vou encerrar por aqui. Então, maravilhoso, gente, maravilhoso. Obra assim, peso mesmo. Para você que quer dar aula do Novo Testamento, quer conhecer o Novo Testamento, essa obra veio complementar as outras introduções ao Novo Testamento, né? Deixa eu seguir aqui, ó. Os alegados desenvolvimentos no pensamento de Paulo. Os alegados desenvolvimentos no pensamento de Paulo. Tá? Vamos lá. Diversidade de expressão em Paulo e Pedro, Paulo e Tiago e outras vozes no Novo Testamento. Paulo e Tiago se contradizem? Paulo fala que a salvação é mediante a fé, somente pela fé. Tiago fala que tem que ter obras. E aí? É pelas obras ou é pela fé? Então ele explica aqui essa divergência, né, que alguns tentam colocar, colocando Paulo contra Tiago e vice-versa. Pontos de integração na teologia do Novo Testamento. O que ensina é um único Deus. Jesus, o Messias e o Senhor exaltado. O Evangelho. E aqui você tem o sumário e conclusão.
tá? E aqui você vai ter a tabela, a famosa tabela, principais temas unificadores na teologia do Novo Testamento, tá? Como um único Deus. Tiago vai citar, Paulo vai citar, que você tem as passagens, ó. Enfim, olha só que maravilha. Os sinóticos e Atos, a carta aos Hebreus, Pedro, Judas, João, tá? Aqui você tem questões para o estudo, como todos os capítulos têm, né? Você tem a bibliologia e aqui termina, conversando com o glossário, tá? Então é uma obra de peso, obra maravilhosa. Se você puder adquirir, adquira, você não vai se arrepender, que é uma obra acadêmica, é para você estudar, para você dar aula no seu curso de teologia. Com certeza essa obra vai ser pedida pelos professores quando você for estudar o Novo Testamento, porque é uma obra acadêmica. E não só acadêmica, conservadora, tá bom? Se vocês gostaram do terceiro review, desculpa aí pelo tempo, mas foi necessário, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito, comente aqui, tá? E quando você se inscrever, acione o sininho para receber todas as notificações. Esse aqui é o melhor review dessa obra. Você não vai encontrar 3 reviews seguidos de uma única obra, explicando os detalhes da obra, tá? Aqui eu sou honesto para vocês. Então, eu não vou comprar uma obra que eu não vou utilizar. Eu só compro obra que eu vou utilizar, que eu vou usar no dia a dia. Eu não compro obra para enfeitar estante, para enfeitar a biblioteca. Não, eu compro obra para usar. Então, se vocês gostaram do terceiro review, deixa aqui os seus comentários, tá? Muito obrigado a todos. Deus nos abençoe. Mais uma vez, reforçando, se inscrevam no canal, acione o sininho para receber as notificações e divulgue o canal para os seus amigos, colegas, para aqueles que gostam de bons materiais acadêmicos e teológicos. Deus os abençoe. Até as próximas indicações.